no ar mais um programa diagnóstico. Hoje nós contamos com a presença do Dr. André Vasconcelos. O Dr. André é especialista em oncologia e hoje nós conversaremos a respeito de um tema bastante importante. Falaremos acerca dos cânceres de uma maneira geral. Dr. André, muito bem-vindo aqui ao nosso programa diagnóstico. Dr. André, afinal, o que vem a ser essa doença tão preocupante, especialmente até meados da década de 60, 70, até 80, um tanto estigmatizante? Como hoje nós podemos definir essa doença? Tudo bem, Einstein? Queria te agradecer pelo convite e essas oportunidades para a gente ter discussão, até de um ponto de vista mais aberto, assim, para a população em geral, acho que é muito importante. Eu tenho todo o prazer de estar aqui e te ajudar aí, contribuir da forma que eu posso. O câncer, bem, desde que o homem é homem, existe o câncer, né? O câncer está presente historicamente, desde a gente tem fósseis há milhares de anos antes da civilização, quer dizer, pouco tempo depois de Neandertal, você já tem sinais de... existe um fóssil de um osteosarcoma, né? Quer dizer, a gente sabe que isso é uma doença antiga, isso não é uma doença da modernidade. Ou seja, um fóssil com câncer no osso. Com câncer no osso, exatamente. Ou seja, isso não é uma doença da modernidade exclusivamente, isso é uma doença já que já acometia o homem desde muito cedo, como espécie. O que ocorre é que hoje o câncer é muito mais comum, porque, diferentemente daquela época, a estimativa de vida hoje é muito maior do que era na época da Era do Fogo. Por exemplo, a estimativa de vida de homem era de 40 anos de idade, né? Então, morria-se de infecção, né? Morria-se de diarreia, morria-se por morte violenta, etc. Hoje em dia, a estimativa de vida é muito maior, estatisticamente a probabilidade aumenta muito de que os indivíduos vão, em determinado momento na vida, desenvolver o câncer. De fato, o câncer hoje é uma das doenças mais prevalentes no mundo. A gente tem estimativas que em 2030 a gente deve ter algo em torno de 21 milhões de pacientes em todo o mundo portadores de câncer e 13 milhões de mortes estimadas no ano de 2030 relacionadas ao câncer. Hoje esse número tem em torno de 14 milhões de pessoas mundialmente e óbitos anuais esperados por ano em torno de 8 milhões por aí. Número bastante significativo. Muito significativo, né? Assim, de termos gerais, a segunda morte hoje mundial, a segunda causa de morte hoje mundial. E de onde nasceu essa terminologia câncer? O porquê disso? O câncer vem de uma terminologia grega, porque eu não sei se eu concordo muito com isso, mas a história nos diz isso, que o aspecto das lesões anti-investigadas, como nodulações e nodulações aderidas ao corpo, elas eram invasoras e aderidas, de difícil remoção, eles associavam isso com o aspecto do caranguejo com suas garras fincadas ali, que era difícil de remover. É um tumor de difícil remoção, exatamente. Muito aderido. Daí a falar. Exatamente. Isso é uma coisa bastante antiga, embora a gente já tenha, como eu disse, indícios de câncer muito antes da civilização grega, da civilização mais tarde egípcia e tal. Mas, então assim, é uma doença, hoje em dia, segunda causa de morte mundialmente, depois de doenças cardiovasculares é câncer. E quais são os tipos de tumores malignos, quer dizer, de cânceres mais comuns, mais prevalentes na população, em especial na população do nosso Brasil, população brasileira? A gente tem estimativa mais ou menos de 580 mil casos em 2015, 580 mil casos novos, da 570 alguma coisa. Desses, a maioria é o câncer de pele não melanocítico, não melanoma. Ou seja, o câncer de pele principalmente causado pela exposição solar mesmo, principalmente das pessoas de pele mais clara. Por falar em câncer de pele, quais os tipos então nós teríamos? A gente tem o câncer de pele, grosso modo, a gente tem o câncer de pele chamado carcinoma espinocelular, que é insular, da maioria mais prevalente. Depois você tem o carcinoma basocelular e você tem o melanoma, que já é um tumor bem mais raro, também bem mais agressivo do que o câncer de pele, né? O câncer de pele, quando ele é identificado a tempo, ele tem das mais altas taxas de cura, dificilmente requer quimioterapia, dificilmente requer radioterapia, etc. Mas ele tem que ser identificado precocemente. No simples exame, tão somente dermatológico? Sim, exato. A pessoa tem que ser atenta ao próprio corpo, isso é uma coisa muito importante.
não só na medicina, mas na oncologia cirúrgica, clínica. Isso é mais importante ainda, porque a pessoa mais atenta pode perceber alterações em seu corpo mais precocemente e procurar assistência, portanto, mais precocemente. Então, manchas, lesões, Exato. tumores na pele requerem... Manchas na pele, pequenas tumorações que demoram a ir embora, vamos dizer, que não melhoram ao longo de semanas, que demonstram sinais de sustentada manifestação. Por exemplo, uma pequena mancha na pele, por exemplo, muito exposta para as pessoas que trabalham muito sob o sol. Elas têm, por exemplo, o pescoço sempre muito exposto, a região aqui do peito sempre muito exposta. Então, se surge uma lesão ali, um pequeno machucado, uma ferida que a pessoa não dá muita importância. E se essa ferida dificilmente ela se cicatriza, quer dizer, já está há 2, 3, 4, 5 semanas com aquela mesma ferida, sem cicatrizar-se, sangrante, saindo alguma secreção, enfim, com crescimento às vezes, ele não deve menosprezar isso, né? Nem pensar que é a pior coisa do mundo também. Ele deve procurar assistência médica e deixar o médico decidir se isso é uma coisa ruim ou não. Mas, retomando o que você disse, quer dizer, então a gente tem como principais cânceres pele não melanoma. Quando você tira o pele não melanoma, desses 580 mil casos, a gente fica com algo em torno a 400 mil casos restantes, 390 alguma coisa, que são os outros cânceres. Então a gente tem, grosso modo, a gente divide homem, próstata, depois vem pulmão, cólon e reto, depois estômago, etc. Mulher, você tem câncer de mama, em seguida câncer de cólon ou reto, em seguida, intestino, no geral. Exatamente. Intestino grosso, intestino mais baixo. Exatamente, exato. Intestino grosso, exato, e reto. E depois vem a prevalência maior para câncer de colo uterino, e depois estômago e tireoide, né? Então há uma discreta diferença entre os dois grupos, mulher e homem. Vamos agora abordar um pouco a questão da prevenção. Sabe-se que no passado era uma doença muito estigmatizante. Hoje, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, naturalmente os resultados em termos de tratamento vão ser muito melhores. Sim. Câncer de próstata, o que devemos fazer? Quais os cuidados devemos ter? Câncer de próstata você deve, a partir dos 50 anos, ter a dosagem do PSA com toque retal feita anualmente. A gente tem, na verdade, consensos anteriores que preconizavam que isso fosse feito a partir dos 40 anos. Mas uma coisa interessante da evolução da ciência médica, né, com o surgimento de novos estudos e pesquisas, foi evidenciado que fazer uma avaliação para a população geral tão precoce quanto 40 anos não representou queda de mortalidade. Então você até dava diagnósticos mais precoces, mas isso não se traduzia em redução da mortalidade. Um dos raciocínios que se faz é porque provavelmente a gente supertratava uma grande quantidade de pacientes. Então você estipula hoje a idade de 50 anos e antes disso para pacientes que têm uma história de risco para câncer de próstata, que não tem lá tanta validação, mas parece que é o que quer dizer, idealmente a partir de 50 anos, se você é negro e tem história de câncer de próstata na família, você deve fazer a dosagem a partir dos 45. Há muita discussão sobre se isso deve de fato ocorrer. A gente que acha que a gente tem que fazer de rotina abaixo de 50 anos mesmo, mas tem dois grandes estudos europeus, um europeu e um americano, foram publicados mais ou menos na mesma época, se não me engano, em 2009, eles questionaram essa data, esse corte aos 40 anos e julgaram isso mais para frente. Mudando um pouco de direção, indo para o lado feminino agora, o câncer de mama, fala-se muito da mamografia. É outra falta de consenso que existe entre os cientistas, entre os estudiosos. Mesmo o raciocínio que aconteceu com o câncer de próstata, hoje isso foi esticado também o prazo para o câncer de mama, né? O INCA já recomenda a partir de 50 anos mamografia anual bilateral das duas mamas. Além do que, é preciso ressaltar o autoexame. Vamos lembrar exato, disso. Claro. Tudo começa com o autoexame das mamas. Sem dúvida. As minhas recomendações formais, por exemplo, para aquelas parentes de pacientes que eu já atendo com câncer de mama, o que eu recomendo é que elas procurem um contato próximo com o ginecologista já a partir da segunda década de vida. Consultas em que serão discutidos, por exemplo, a atividade sexual, ela será examinada tanto ginecologicamente quanto as mamas, etc.
Esse contato próximo com o médico ginecologista tira um pouco da mulher a preocupação de quando devo fazer o exame. Então, isso fica uma discussão por mais de médicos e das pessoas têm que ser atentas, elas têm que fazer essa mamografia. Eu particularmente, isso é uma conduta particular, eu não concordo com o fato de hoje em dia a recomendação do INCA ser mulheres a partir de 50 anos, você tem a realização de mamografia. É óbvio que nós estamos dizendo apenas em relação ao exame. Você disse bem que o autoexame da mama deve ser realizado a partir da adolescência da mulher, na segunda década, terceira década de vida, ela já deve fazer o autoexame. O autoexame é de suma importância. Uma vez por mês, a mulher escolha, por exemplo, a data do aniversário, faça o autoexame e ela vai se conhecer melhor com isso, etc. Né? E a mamografia? E a mamografia a partir de 50. Eu discordo um pouco porque o que se discute, na verdade, atualmente é o seguinte. A partir dessa idade... Mas veja, André, nosso tempo está esgotando, nós vamos deixar essa questão para o próximo bloco. Nós estamos conversando com o doutor André Vasconcelos a respeito de oncologia. Faremos agora um breve intervalo e já retornamos ainda conversando com o doutor André. Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, hoje recebendo a visita do doutor André Vasconcelos. Temos conversado a respeito de um tema para lá de importante, temos falado a respeito dos tumores malignos, dos cânceres. Doutor André, nós falávamos no bloco anterior a respeito do câncer de mama e você dizia da importância do autoexame, da mamografia e tudo mais. Então o autoexame tem que ser começado a ser feito desde jovem. Sim, desde jovem a mulher tem que conhecer a própria mama. As chances de diagnóstico precoce, quando você faz o autoexame associado à mamografia, de que essas mulheres tenham cura, é muito, mas muito maior. Você pode chegar a caso de 90% de taxa de cura, 85%, 90%, liberando 100% de câncer. Se você dá diagnóstico de lesões consideradas pré-invasivas, pré-malignas, os carcinomas in situ de mama, os cânceres in situ de mama, você tem taxas de cura da ordem de quase 100%. Então, o que a gente deve insistir como estratégia de prevenção, de modo geral, é a realização dos exames preconizados. Como é que você vai descobrir isso como leigo? Essa informação está aí hoje na internet, está disponível para quem quiser ler um pouco mais a respeito. Você tem que procurar se informar e procurar um médico que seja de sua confiança e discutir isso com ele. Né? A gente tem um clínico geral de referência nossa, tanto quanto a mulher tem que ter o seu ginecologista, o seu hematologista, e que essas questões sejam discutidas. Né? Outro tumor bastante prevalente é o de pulmão, embora não tão prevalente quanto os demais que nós já falamos. E está, infelizmente, muito associado ao fumo, que tem sido... o índice de fumantes tem sido reduzido no nosso meio, não? Sim. A gente tem dados, assim, uma coisa interessante, a gente tem dados dizendo que nos anos 50 e 60, quem morria ou quem era acometido por câncer de pulmão eram homens. O hábito de fumar estava mais disseminado nessa população. Com a liberdade sexual e com a revolução dos costumes dos anos 60 e 70, na verdade as mulheres passaram a fumar também. Então a estatística das mulheres hoje bate com a dos homens, é semelhante quase, por causa do hábito de fumar ter se disseminado também por ambos os sexos. O principal problema no câncer de pulmão que a gente tem, além do fato de ele estar estreitamente relacionado ao fumo, é o fato de que os diagnósticos são, em geral, um pouco mais tardios. O câncer de pulmão, na maioria das vezes, a gente ainda dá diagnóstico em fases mais tardias. Então, as chances de uma completa recuperação dos pacientes, via de regra, são reduzidas. Ora, se a gente está diante de uma doença, que o fator de risco principal para ela, ou um dos maiores fatores para ela, é o tabagismo, e se o diagnóstico, na maioria das vezes, é tardio, a melhor estratégia, sem dúvida alguma, é a prevenção. Então, não fume sob hipótese alguma. Né? Você tem o câncer de pulmão, basicamente, você vai fazer, quando ele é descoberto, tratamento muitas vezes cirúrgico, às vezes você faz quimioterapia para depois operar, às vezes você opera e depois faz quimioterapia. Então, como câncer de mama, câncer de intestino, você aborda ele de uma forma multimodal, né? Você vai precisar, em geral, para abordar o mesmo paciente, de um cirurgião, de um oncologista clínico, de um urologista, dependendo do caso, de um mastologista. Então, são vários médicos atuando de formas específicas, com tratamentos específicos, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia,
para o mesmo câncer. O raciocínio para pulmão também é semelhante. Cânceres ligados ao sistema sanguíneo, linfático, esses também têm sido muito evidenciados no nosso meio. Esses são tumores que são comparativamente bem mais raros, mas são tumores que são de apresentação e curso muito mais graves. Uma leucemia aguda, a gente tem que diferenciar as leucemias agudas das leucemias crônicas, são doenças de comportamento diferente, mas as leucemias agudas são doenças que requerem um pronto tratamento. Alguns tipos de tumor linfático também, para mencionar, são os linfomas, você tem o linfoma de fluxo de grandes células B, o linfoma de Burkitt, outros tipos de linfoma, que são variedades de câncer que trazem uma repercussão mais cedo para o paciente. Então, o paciente, pouco tempo depois que ele desenvolve a doença, ele já passa a ter sintomas. Diferente, às vezes, um câncer de mama. Às vezes, você demora meses e, eventualmente, ano e pouco, para que isso vire um sintoma que você consiga, um nódulo que você consiga palpar. A leucemia e o melanoma, e os linfomas tendem a ser um desses de diagnóstico mais precoce. Ainda assim, eles podem ser descobertos em fase mais avançada de evolução biológica da doença. Então, embora sejam tumores mais raros, eles têm um impacto muito grande, que eu acho que talvez as leucemias e os linfomas ainda tenham um certo peso pela apresentação, que é mais grave. E, de fato, o médico, quando assiste a um paciente com leucemia, ele tem que ser mais célere, tem que ser mais rápido nas suas decisões diagnósticas e terapêuticas. Então, só mais uma coisinha, são tratamentos muito longos também. Então, um paciente em tratamento com leucemia fica em tratamento às vezes 2, 3 anos em quimioterapia, muitas vezes quase toda semana. Então, acaba que isso carrega um pouco mais de estigma, né, para a doença. Agora, o fato é que, por exemplo, se sabe que no passado, sistematicamente, os japoneses realizavam uma endoscopia pelo fato deles ingerirem muito alimentos semicrus ou crus mesmo, especialmente frutos do mar. E a fim de diagnosticarem precocemente o tumor gástrico, o tumor no estômago, eles faziam rotineiramente a endoscopia. Não sei se fazem isso até hoje. Sim, continuam a fazer. No Japão, eles fazem endoscopia digestiva alta, igual a gente faz aqui mamografia ou PSA, ou exame de PSA no sangue, mais o toque retal por câncer de próstata, eles fazem endoscopia rotineiramente. Por quê? A prevalência, o número de pacientes, de pessoas que surgem com câncer de estômago no Japão é infinitamente superior ao que a gente tem aqui. Por causa dos hábitos alimentares? Não se sabe, a gente não sabe dizer claramente o que é isso, porque já foi estudada uma população japonesa que saiu do Japão e foi mandada nos Estados Unidos e eles continuaram com índice alto de... Então talvez já seja uma carga genética do ambiente. Não se sabe. Eles têm até alguns quimioterápicos, para citar uma área que eu atuo, que só são usados no Japão, por exemplo, doenças ocidentais também. Mas eles têm algumas particularidades, a gente não consegue explicar isso de forma muito clara, mas lá eles fazem isso de forma rotina. Esse é o ponto. Eu queria desembocar exatamente nesse ponto da conversa. A questão dos hábitos alimentares, os hábitos do nosso dia a dia, exercício, enfim, as comidas, a nossa dieta. Vamos agora fechar a nossa conversa falando um pouco de prevenção. Como prevenir essa doença tão séria e diagnosticá-la o mais precoce possível? Existe uma estratégia para isso. 30% dos casos de câncer, 30% das causas de câncer são evitáveis. Ou seja, em 30% das vezes, o nosso estilo de vida e nossa atuação vão diminuir a incidência ou a chance desse câncer de surgir no nosso organismo. A gente tem, primeira estratégia, vacinação em dia, desde criança. Você vai prevenir, por exemplo, se você, da área de saúde, se você é vacinado contra hepatite B, você vai se prevenir, por exemplo, contra o vírus da hepatite B, que é, em última análise, uma prevenção também contra, por exemplo, um câncer raro, que é o hepatocarcinoma. Raro, mas extremamente tumor de fígado. Exatamente, tumor de fígado. Então, por exemplo, vacinação em dia, desde criança, isso é uma coisa importante. Evitar uso pesado de álcool. Não pode consumir álcool, pode consumir um pouco de álcool, mas não pode, se possível, ser um hábito diário. A carga do álcool tem que ser pequena, você não precisa evitar completamente, mas pouco consumo de álcool, não fumar, sob hipótese alguma. O cigarro está relacionado diretamente a câncer de rim, câncer de bexiga, câncer de pulmão, de forma muito clara.
Então você deve reduzir, e de forma indireta em inúmeros outros tipos de tumor, né? Você tem milhares de substâncias cancerígenas em cada cigarro. Condimentados, entram? Não existe muito estudo dizendo que condimento traga diretamente câncer. O que a gente sabe é que uma dieta rica, o que a gente sabe para risco cardiovascular, para você diminuir seu risco de ter um infarto ou derrame, você deve praticar exercício, você deve comer pouca ou menos gordura, menos carne, mais vegetais, mais frutas, mais fibras. Isso também é válido como estratégia de prevenção de câncer, por exemplo. Associado a isso, não se expor no sol com roupas curtas entre 9 da manhã e 3, 4 horas da tarde também é uma prevenção importante em relação ao câncer de pele, né? Por exemplo. Então são medidas que a gente pode atuar como indivíduos mesmo que há indícios científicos de que tais medidas reduzem a taxa de surgimento de câncer. E os famosos adoçantes, os refrigerantes diet, por assim dizer, enfim, onde entra realmente o poder cancerígeno dessa substância? Porque há inúmeros fatos sobre isso, há conjecturas, enfim, eles são realmente cancerígenos ou não, no seu entender? Eu li um artigo recente, inclusive no The Guardian, não foi nem em literatura médica recente. Eu confesso que é um assunto que eu não estudei recentemente, mas até onde eu acompanhei havia de fato uma suspeita que o aspartame podia trazer alguma coisa grave, mas isso não foi comprovado cientificamente até o presente momento. Eu posso estar enganado, mas eu li alguma coisa a respeito no The Guardian, agora recentemente. Ok, o fato é que, então, a priori, num primeiro momento, os açúcares... As opiniões são divergentes a respeito desses adoçantes, especificamente o aspartame. O aspartame, que é o açúcar dietético, sim, encontrado nos refrigerantes, mais comum. Muito bem, nós conversamos aqui com o Dr. André Vasconcelos sobre oncologia. Dr. André, foi um prazer grande receber aqui. Certamente nós fomos muito instruídos com a sua entrevista. E obrigado a você, quero também te agradecer por ter passado esses momentos conosco e te convidar para estarmos juntos novamente no próximo programa Diagnóstico. Até mais.